Fala Guardiões, eu sou o Carlos e sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. E nesse vídeo trago para vocês o one shot de Kojinki no Gash Bell, como prometido, né? Finalmente tá aí o vídeo com um mangá especial que eu tinha falado para vocês, que ele se passa depois que o Gash se tornou rei. E mostra ali o mundo Mamodo, né? O Gash com o seu dia a dia, né? Ele já sendo o rei do mundo Mamodo. E ele conhece um novo amigo, então a história se passa em torno disso, tá? No mundo Mamodo, e o Gash com esse seu novo amigo. Só que é bem legal esse mangá, apesar de ser bem curto, né? Ele ser pequenininho, mostra muita coisa ali do mundo Mamodo, várias coisas que a gente sempre quis ver. Mostra um pouco mais, né? E também tem algumas coisas aqui que eu acho bem interessante que a gente pode utilizar como uma pontezinha para a continuação aí de Kojinki no Gash 2, né? Tem algumas coisas que a gente pode tá teorizando e quem sabe a gente vê uma dessas coisas aí na continuação, né? Já que também a continuação já foi dito que vai se passar no mundo Mamodo, quem sabe a gente vê alguma dessas coisas aí que aparecem aqui nessa continuação, né? Então vai ser bem legal a gente tá fazendo essa ligação. Mas antes de começar o vídeo em si mesmo, se você não é inscrito, você se inscreve no canal, você deixa o seu like para dar aquela força, clica aí no sininho para receber notificação do canal quando eu lançar vídeo novo aqui, e o mais importante, você deixa o seu comentário, comenta aí o que você achou desse one shot, comenta aí sua teoria, comenta aí o que você mais gostou, comenta aí e você vai me ajudar nesse comentário, porque tem uma dúvida nesse mangá aqui que, meus amigos, é uma dúvida enorme, porque tem um Mamodo aqui que eu não sei se ele é menino ou menina, porque fica muito em dúvida, e você vai deixar aí no seu comentário se você acha se é um menininho ou uma menina, tá? Então, bora pro vídeo. Como eu disse, né, esse mangá ele é um one shot, é um mangá especial que ele foi escrito pelo Makoto Haiku e ele foi publicado na revista Besatsu Shonen em 9 de março de 2011, né, assim, já faz tempinho, né, faz um tempinho. E esse mangá se chama Kojinki no Gash Bell One Shot Amigos, tá? É Gaiden Tomo ou Gaiden Friends, é um nome assim, mas é o One Shot Amigos. Tá? E eu já falei o resumo para vocês, que ele se passa ali no mundo Mamodo, depois que o Gash, né, se tornou rei. Então, vamos para o mangá. O mangá começa com um menininho, né, um Mamodo, bem sujinho ali, olhando para cima, em direção a uma torre, que ele acaba revelando que essa torre é uma escola, que é para onde o rei vai. E ele fala que o rei deve ser bem acostumado a ir para lugares assim. Depois disso, a gente vê ele ali no chão, que parece ser meio que um lixão. Ele tá catando algumas coisas no chão que a gente pode ver que é restos de comida. E ele termina ali dizendo que a irmã dele, ele acha que a irmã dele pode gostar daquelas comidas, que ela pode se sentir melhor comendo aquele resto de comida. E depois ele sai ali chamando irmã, irmã, e depois disso corta para o nosso Gash, né, já sendo aí o rei atual do mundo Mamodo. Ele tá bem sério ali sentado numa cadeira e do nada um zaqueiro, né, ele acaba utilizando o zaqueiro que por pouco não atinge o Erd, né, a gente já vê aí um outro Mamodo bem conhecido que é o Erd, né, que é aquele Mamodo lá da espada, que ele é bem rápido, né, e forte, e ele também é muito inteligente. Então ele pede por favor pro Gash parar de lançar feitiços ali para passar o tempo, e o Gash se desculpa falando que só estavam lembrando um pouco do Kiyomaru. E o Gash também continua falando que é porque antes ele precisava do Kyo para utilizar os seus feitiços, né? O Kyo precisava usar a energia do coração, precisava do livro para o Gash lançar os feitiços, e o Gash fala que agora é tudo diferente. Então o Erd, né, acaba falando para ele que realmente é sim diferente, porque no mundo Mamodo, os Mamodos não precisam utilizar livro, não precisam de guardião, não precisam de energia do coração, porque os Mamodos mesmo podem pronunciar, né, conjurar os seus feitiços e lançar as suas magias. A gente já sabe disso, né, porque a gente viu no anime, a gente também já viu no mangá,
A gente também viu no filler lá do Maestro que realmente é assim. No mundo Mamodo, eles não têm guardiões, eles só pronunciam a palavra, que nem o Guest pronunciou aí, o Zaqueiro, e usou a sua magia. E outra coisa bem legal que a gente pode reparar é que o Guest não ficou inconsciente, né? Agora ele tem a ciência ali, a consciência, Ele tem a consciência ali que está utilizando a sua magia. Ele não fica mais inconsciente. E a gente vê o Guest com um negócio na mão, um aparelho, né? Que é um cetro, né? O Erd fala que é um cetro mágico, que é por isso que esse cetro é tão importante, porque ele tem uma habilidade, né, uma magia nele que permite que o Mamodo que está segurando seja o único que utilize feitiços. Então, os outros Mamodos em volta de quem está segurando, em torno ali de 50 metros do Guest, não pode utilizar feitiços. Então, só o Guest segurando esse cetro, ele consegue utilizar feitiços e os Mamodos em volta dele, de 50 metros, não vão conseguir usar. E o Erd fala que por causa disso, ele não pode se defender se o Guest continuar usando feitiços ali do nada, né, para se distrair, porque pode acabar atingindo ele e ele pode morrer. Então ele fala, por favor, tenha discernimento, meu rei. E o Guest fica todo errado ali, né, porque o Erd chama ele de meu rei e não de Guest, né? E ele explicou aí um pouco sobre esse cetro. E, né, então você já sabe que esse cetro aí vai ser bem importante. Depois disso, corta para uma das melhores páginas do One Shot, que mostra o Guest na escola. E o Guest acaba falando lá, levantando a mão para cima e fala: Sensei, é que eu não entendi o problema. E o professor dele entra em desespero e pede perdão, meu rei, eu devo ter explicado, não ter explicado certo, eu expliquei errado, me perdoe. E o Guest fala: não, calma, não precisa se desculpar. Mas o melhor de tudo é que a gente consegue ver vários Mamodos ali na sala dele, né? Porque aquela é a sala de aula do Guest. E lá no fundo a gente vê o Belginho, ó, né? Que é um dos Mamodos milenares ali de trás. Ele é da sala do Guest. O Belginho é da sala do Guest. Você deve estar falando, ai que estranho, como assim? Gente, o Belginho, como mostrado aí em um Guest Café dele, ele tem 5 anos de idade, tá? O Belginho tem 5 anos, ele é uma criança. Ele só tem esse tamanho todo aí. Ele é um Mamodo milenar, mas ele só tem 5 anos de idade. A gente vê também ali o Kanchomen, que é da sala do Guest, né? Aparece ele. E depois, num outro quadro ali, mostra o Guest fazendo um trabalho em grupo. E um Mamodo acaba se desesperando, falando que se ele fizer alguma coisa de errado, ele vai ser morto pelo Zen'ou. Olha que legal, cara. Então, tipo, dá pra imaginar que lá no mundo Mamodo, tudo que acontece, o pessoal já fica com medo. Não tem medo nem do Guest de ser rei, né? Tem medo ali também do Zen'ou. Ai, o Zen'ou vai acabar comigo, cara. O irmão dele é o rei, eu fiz isso com ele, né? Então o pessoal já tem medo do Zen'ou, né? E a gente pode ver também ali, junto com o Guest, a Penny, né? Ela pegando na mão dele ali, toda apaixonada, com o cabelo cortado. E depois disso a gente vê o Guest chamando a Tio, o Koruru e a Koruru, né? E o Umagon, chamando eles para brincar. E eles acabam falando que não podem brincar porque depois da aula o Guest tem os estudos dele de rei, os estudos reais, né? Que além da escolinha do Guest, normal de aprender ali o dia a dia dele, as coisas, ele também tem que aprender mais sobre ser rei, né? Os estudos do rei. Então deve ser muita coisa, né? Porque ele é o rei do mundo Mamodo. Ele não é só o rei de um estado, um continente, não. Ele é rei do mundo todo. Então ele tem que aprender muita coisa. E eles falam que o Guest não tem tempo para isso, não tem tempo para brincar. Ele tem que estudar. Então a gente vê aí, né, a nossa Tio, o nosso Magonzinho e a Koruru, né? Que ela é amiga da Tio, né? Para quem não sabe, tem um Guest Café delas também. E elas são amigas ali há muito tempo, tá? E depois disso corta pro Guest, ele meio que num lugar ali escondido, falando com um Vulcan 300. Só que ele fala que no mundo dele não tem uma caixa de doces, né? Pra ele fazer um Vulcan 300 de caixa. E é mostrado ali que é só um fruto de alguma árvore que ele pegou e fez um Vulcan 300. E ele fica meio chateado, começa a chorar e fala que aquele boneco ali não é o Vulcan 300. E ele diz que vai atrás de um novo amigo, ele não aguenta mais e sai voando. Sim, gente, o Guest sai voando. Então ele sai voando com o cetro dele ali, com a roupinha. E nisso, todo mundo que tava lá embaixo, tem uns Mamodos lá embaixo brincando, conseguem ver o Guest pelado,
né? Ah, o rei pelado, oh, o rei pelado. A gente consegue ver o bumbum do rei, né? E até a tio, a Coruro, gente, até a Reira tava ali. Até a Reira viu. Aí a tio pega e grita: ah, Guest, é por isso que a gente não quer ficar com você, porque você nunca muda. Que vocês sabem, né? O Guest, ele é muito inocente pra isso, ele sempre aparece ali sem roupa na frente de todo mundo, né? É muito louco o Guest. E vocês devem estar se perguntando, né? Como é que ele conseguiu voar? Gente, o Guest tem uma roupa especial. Pra quem lê o mangá e se lembra, né? Porque tem muita coisa pra gente se lembrar. Essa roupa do Guest, né, esse manto que ele tem é especial. O Zen'ou explicou pra ele que eles têm o mesmo manto, só muda a cor, né, mas são iguais, só muda a cor e tem os mesmos poderes. Esse manto, com muito treino, o Guest treinou muito, é como se ele fizesse parte do corpo do Guest, né? Então o Guest consegue esticar ele, meio que fazer um escudo para se defender. O Guest consegue voar com ele, planar, fazer várias coisas. E quando esse manto ele se rasga, né, esse pano aí do Guest, ele se regenera com a pedrinha, gente, do meio desse laço. Tem um laço e tem uma pedrinha laranja. Então essa pedrinha, ela regenera o manto dele. Por isso que toda vez nas batalhas, até o Kyo fala isso, que não entendia como a roupa do Guest voltava ao normal, porque sempre se rasgava, se sujava, né, ela ficava em pedaços e depois ela voltava ao normal. E depois que o Zen'ou falou isso pra eles, aí deu a entender, nem só pra eles, né, pra gente que lê e assistiu o mangá. É muito legal saber disso, que o manto do Guest também tem um poder especial. Eu achei muito legal e ele consegue voar, fazer várias coisas aí. Isso foi uma curiosidade bem bacana, não foi? Comenta aí, foi uma curiosidade bem bacana. Então explicou muita coisa, até explica por que o Zen'ou utilizava tanto o manto dele, né? Ele utilizava ali o manto para se teletransportar, para voar, ficar em cima das coisas. Era por causa do manto dele. Então, continuando aqui, o Guest sai voando e acaba vendo ali o lixão e vê um garotinho, né? Que é aquele mesmo garotinho do começo. Ele fala: ah, você parece muito solitária. Então é aqui, gente, que eu fico na dúvida se realmente é um garotinho ou uma garotinha, tá? E ele fala: ah, que tal a gente ser amigo? O Guest chega ali voando do nada, pelado, e fala: e aí, vamos ser amigo? E ele fala: ah, eu sou o rei. Quase que ele fala que é rei, mas ele já viu que sempre dá problema, né? Porque todo mundo sabe que ele é o rei. Ele fala: ah, eu só sou o bom e velho Guest. E o Mamoruzinho ali fala que o seu nome é Mumu, né? É o Mumu. Aí ele fala: o que você tá fazendo, Mumu? Mumu fala que tá procurando comida, né? A gente viu no começo do mangá que ele tava também procurando comida, né? Ali do lixo. Ele fala: ah, eu tenho um sanduíche aqui, e dá um sanduíche pra Mumu. O Mumu fica todo feliz e fala que vai levar, pergunta se não tem problema, né? E que vai levar lá pra irmã dele, que a irmã dele vai ficar muito feliz e vai se sentir melhor. Nisso, Mumu leva o Guest até a casa dele. A gente vê que é uma casinha, né, parecendo um carrinho ali, que é todo feito de tábuas, de pedaços de pau, tem um negocinho de, parece que é ferro ali, umas placas de metal. E o Guest até fala: nossa, você mora num lugarzinho bem apertado, bem pequenininho. E o Guest percebe também que a irmã dele, que ele tanto mencionava, era só uma bonequinha, né? E na bonequinha a gente vê ali que tem uns restos de comida, tem o peixe ali, né? E a gente pode ver, gente, realmente que a casinha é só um quadradinho, né? E o Guest pergunta se essa ali era a irmã do Mumu. E ele confirma que é a irmã dele e que ela não tá se sentindo muito bem, mas se ele levar muito nutrientes para ela, ela vai absorver os nutrientes e vai ficar se sentindo melhor. Então o Guest percebe, né, que é uma boneca, que a casinha é pobre, não tem nada, e que o Mumu é bem sujinho. E ele fala, ele pergunta, né, se essa é a única família dele, se a irmã dele é a única família dele. Ele diz que sim. E ele fala: então vou trazer muita comida para você. Amanhã eu venho aqui, trago mais comidas, né, pra gente comer junto. E ele fala que tem a certeza que eles vão ser amigos e se despede ali do Mumu, né? E o Mumu todo felizinho. E só que ali no fundo mostra uma silhueta, né, de um Mamodo, que a gente ainda não sabe quem é. No outro dia o Guest chega muito feliz, dizendo que trouxe a comida e que eles vão fazer um almoço. Só que o Mumu tá bem estranho, né? Tá bem estranho ali, fala que fez um novo amigo e que ele contou pra ele que o Guest é o rei, né? Que o Guest é o rei Mamodo. Então o Mumu ataca o Guest e rouba o seu cetro.
né? Então o Gash se desespera ali, não, meu cetro! E o Mumu acaba entregando o cetro para aquele Mamodo, que a gente viu só a silhueta dele. E a gente pode ver que é um Mamodo bem grande, né? Bem forte, bem grandão. Então o Gash pergunta a Mumu o que ela tá fazendo. E ele fala que o Gizar deu muita comida, né, e dinheiro para ele e para a irmã dele. Então com esse dinheiro ele vai poder comprar uma casa maior para ela e comidas. E o Gizar, né, esse é o nome do Mamodo, Gizar, esse Mamodo feio aí, acaba confirmando isso e usa uma magia contra o Gash, que é a Bidioron, que são tentáculos negros ali que acaba acertando o Gash. O Gash tenta usar o Hashirdo, mas não funciona, né, não sai ali a magia, e o Gash é atingido. Então o Gizar acaba confirmando ali o poder do cetro, né, que ele sabia que o poder era real, que esse cetro existia. E agora ele sabe que o Gash não vai conseguir utilizar as magias, né? Porque como eu expliquei para vocês, quem estiver segurando o cetro, então tem uma magia ali, né? Tem a possibilidade só dela usar os feitiços. E os Mamodos em volta ali de 50 metros não vão conseguir. Então o Gash não está conseguindo utilizar as suas magias. Gash fala ainda ali para Mumu que ele tem comida também. Só que Mumu fala que você não pode ser meu amigo, Gash. Você é o rei. O rei é muito ocupado, ele nunca olhou para mim. Então a gente acaba vendo aí o flashback do Mumu, né? Que ele tinha uma irmã que morava com ele nessa casinha. E ela era muito parecida com a bonequinha, né? E ela falava para ele que se eles olhassem para o rei, né? Olhassem ali para a torre, para a cidade, sempre desejassem comidas para o rei ia dar comida para eles. Então, com o tempo, a irmã dele foi ficando doente. E ele disse que rezava todos os dias para a irmã dele, né? Rezava para o rei, para dar comida para ele e para a irmã dele. Só que isso nunca aconteceu, até chegar o dia em que a irmãzinha dele parou de se mover. E sim, gente, a irmãzinha dele faleceu. Então ele enterrou ela ali com umas florezinhas e até ele grita ainda ali para o Gash que a minha irmã nunca se moveu mais, né? Ela não se moveu nunca mais. Então ele ficou chateado. Então ele meio que culpava o rei pela irmãzinha dele ter falecido e o rei nunca ter ajudado eles, né? Porque eles sempre rezavam todo dia e nunca o rei fez nada por eles. Ele acabou perdendo a sua irmãzinha. Então Mumu tinha ali uma raiva, né, contra o rei. Mas eu quero dar uma pausa aqui e falar para vocês que eu acho que isso aconteceu quando o Gash ainda estava no mundo humano, né? Quando ainda tinha o outro rei no poder. Então o Gash ainda estava no mundo humano, né? Lutando lá para se tornar rei quando isso aconteceu. Eu creio que sim, né? Eu creio que tenha sido isso, porque o Gash ele é um rei muito bondoso. Então se ele já está aí ajudando o Mumu, então antes ele poderia ter ajudado, né? Então eu acho que foi o outro rei que nunca mesmo se ligou muito pra nada, né? Que vocês sabem aí quem é o rei. Eu não quero dar spoiler, né? De quem era o rei antes do Gash, mas vocês sabem quem é, então ele nunca deve ter ligado pra eles. Então ele tem essa raiva, né? Tem essa amargura aí contra o rei. Então ele acaba falando que o rei nunca deveria ter sido amigo dele, né? Que no caso o Gash. E ele fala que já tem um amigo que é o Gizar. E o Gizar ele acaba confirmando, é verdade, amigos são o máximo. E ele acaba falando que só usou o Mumu para conseguir o que ele queria. Ele toma o dinheiro do Mumu e dá um chute nele que ele acaba voando para longe. E nisso ele também destrói a casinha do Mumu, né? Pisando ali na casinha dele, destruindo tudo, pisando na bonequinha. E acaba falando um monte de coisa para ele, humilhando o coitadinho do Mumu. Nisso ele lança um feitiço contra o Mumu, né, que é o Bidiozen, que são rajadas de pedra. Só que o Mumu ali no desespero, que já ia ser atingido pelas magias e vê a sua irmãzinha ali sendo pisada, Gash se mete na frente do poder, né, do feitiço ali do Gizar e recebe todo o dano. Nisso a gente vê aquele Gash, né, com aquele olhar, que o Bari fica paralisado. E ele fala que a Mumu é a sua amiga, então aqui ele acaba falando que é uma garota, né? Que a Mumu é amiga dele e que não é pro Gizar encostar um dedo nela. Nisso eu quero dar mais uma pausa, porque tem uma frase aqui do Gizar que eu achei muito importante, que ele fala assim: então o rei veio pessoalmente para ser morto. Ótimo, já estava nos meus planos de te matar também. Se eu matar o atual rei, então eu poderei
me tornar o novo rei. Olha isso, gente. Então lá tem essa regra. No mundo Mamodo tem essa regra. Se você é o rei atual e chegar outro Mamodo e lhe derrotar, né? No caso, ele vai se tornar o novo rei. Então meio que você pode desafiar o rei atual para uma batalha. E se você vencer, você acaba se tornando o rei do mundo Mamodo. Então é por isso que o Gash tem esse cetro, né? O Erd falou para ele que ele ia precisar desse cetro mágico, porque esse cetro já é uma grande defesa, né? Uma grande proteção aí pro Gash. Eu não duvido que o Gash tenha guardas, né? Tipo o Zen'O seja um guarda dele, ele tem outros guardas ali, porque o Gash tem muito amigo, né? Quem sabe aí seja o Ted, a Cheriz, o Ren seja o guarda dele, né? Como a gente viu aí no outro mangá, né? Eles feridos, quem sabe eles sejam guarda-costas do Gash. O Gash tem os amigos deles, né? Para proteger ele. Então, é isso. Então, qualquer Mamodo pode chegar. E essa parte me lembrou muito do Gash Café. Aquela parte em que os Office e o Rodiox ficam planejando ali utilizar o poder um do outro para eles conseguir ter uma vitória em alguma coisa, né? Tipo, começar a fazer um plano. Então, será que esse era o plano deles? Derrotar o Gash, matar o Gash para pegar o trono do rei. Então, depois ali um ia querer trair o outro. A gente não sabe, né? Mas isso aqui é bem importante. Isso aqui já dá uma ponte para a continuação de Zatch Bell. Será que aquele monstro lá, aquele Mamodo, quer derrotar o Gash para se tornar o rei? Pegou aqueles frascos lá para se tornar o rei, derrotar o Gash? Então é isso, gente. Será que ele já derrotou o Gash e o Kyo vai vir para salvar? Né? A gente não sabe ainda, mas essa frase aqui eu achei bem importante do Gizar. Então, continuando. Gash fala ali pro Mumu segurar na mão dele e para não soltar por nada. Gizar então começa a se preparar para utilizar uma magia bem forte e fala que vai acabar com os dois ao mesmo tempo. Gash começa a falar uma frase, aquelas frases do Naruto, né? Fala que coisas como você não são amigos. E então ele utiliza ali, usa a sua magia, que é a Negurono Bidium, né? Ou magia difícil. É uma magia ali do Gizar, feia, igual a ele, né? Cheia de dente, toda negra ali, magia zona enorme, que é a Negurono. Eu acho que nem é do nível de Olga, nem é do nível Gigano, então nem sei se é uma magia tão forte. Mas eu acho que ela se compara ali a uma magia de Olga, né? Acho que ela chega no nível de Olga. Então o Gash continua falando ali, amigos são pessoas que ficam do seu lado em qualquer hora, e mesmo que você consiga vê-los, mesmo que você não consiga vê-los, eles te ajudam e te dão força. Então ali a magia se aproximando, o Gash lembra do Kyo, e acontece uma coisa inacreditável, né? O Kyo aparece ali de trás do Gash e fala ali, Gash, apontar, né? Daquele jeito que ele sempre fez no anime, no mangá, que ele ensinou pro Gash na Batalha do Sugino, né? Que ele apontava a direção que o Gash tinha que olhar para poder utilizar o Zakeruga. E o Gash fica só ali falando, amigos são, ele começa a se emocionar, a chorar. E o Kyo utiliza aí o baú Zakeruga, né, gente? O baú Zakeruga enorme. E vocês sabem que no mangá, com o decorrer dos capítulos, o baú Zakeruga ele vai mudando de forma. Ele fica mais forte e muito maior. E olha a diferença do baú Zakeruga para a magia do Gizar. Ali é o Gizar lá embaixo, bem pequenininho, né? A gente consegue ver o Kyo, o Gash ali e o baú Zakeruga enorme, né? Muito forte. Gizar então se desespera e fala que é impossível, o cetro deveria ter impedido de o Gash utilizar magia. E da onde vem todo esse poder, né? Da onde vem toda essa energia. Então assim, mais uma pausa, né, que eu quero comentar aqui, que eu acredito que só o Gash conseguia ver o Kyo, né? Os outros Mamodos ali não estavam conseguindo ver o Kyo. Eu acho que só o Gash, por causa do livro. Eu acho que o Gash conseguiu ter essa comunicação, esse contato, essa ligação com o Kyo de novo por causa do livro, né? Eu acho que pra mim foi o livro que conectou eles dois de novo, pro Gash acabar utilizando ali sua magia. Claro que isso também, eu acho que tem o fato do Gash ser rei. Deve ser um dos privilégios do rei, o Gash ter conseguido, né, invocar o seu livro ali e usar a ajuda do Kyo de novo, né, ter o Kyo para utilizar suas magias. Então eu acredito que deve ter sido isso. Então tem essa imagem aí do Kyo, né, o Kyo veio para o mundo Mamodo
Ele utilizou o baú Zaqueruga, derrotou o Gizar, ele é atingido aí pelo baú Zaqueruga. E tem essa cena aí muito linda, né? Essa imagem que é o Gash, o Kyo segurando o livro, né? Então corta pra parte ali do Kyo, né? Agora já corta aí pra parte do Kyo no mundo humano, o Kyo com o livro. A gente não sabe se esse livro é o livro dourado ou é o livro vermelho, né? Então o livro se fecha, né? E vai embora ali, vai embora para outro lugar, vai para o mundo Mamodo, ele sobe nos céus e vai embora. E o Kyo fala que por um momento o Gash apareceu na frente dele, mas desapareceu do mesmo jeito, rápido, do mesmo jeito que apareceu. E ele fala que a imagem que ele pôde ver através do livro, ele viu que o Gash não mudou em nada. O Gash continua o mesmo Mamodo, bom e gentil, né? Então dá a entender realmente mesmo que o livro que deu aí fez essa conexão do Kyo com o Gash, né? Foi graças ao livro que teve essa conexão. O Kyo conseguiu ver o Gash e o mundo Mamodo, e o Gash lá conseguiu ver o Kyo, né? Então achei muito legal isso também, que foi muito bom. Então acho que realmente deve ter sido algum privilégio do rei. Só pode ter sido isso, né? A força de querer do Gash fez com que o livro fosse lá no Kyo. E termina com o Kyo aí, né? A gente vê o Kyo, a cara dele, o rostinho dele, o nosso Kiyomaru. E o Gash lá na escolinha dele, na sala dele, e apresentando a Mumu os amigos dele, né? E a sala do Gash, gente, é uma sala perfeita. É a melhor sala de aula do mundo, ó. Tem o Beljinho, tem o Kancho, tem o Magon, tem a Koruru, tem a Tio, Pionko, tem até o Pionko também, que eu esqueci de mencionar. E também tem aqui, ó, a Penny, né, como eu havia falado pra vocês. Olha a sala do Gash como é legal. Tem todos os amigos dele, né? Tem a Tio, o Koruru, o Magon, o Kanchome. É a melhor sala de todas. Então é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. O vídeo ficou enorme, tá? Se eu falei alguma coisa errada, se eu pronunciei alguma coisa errada, é porque já deve ser bem a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Meu Deus. Mas vocês podem me corrigir aí embaixo, deixem seus comentários. Deixe o like no vídeo, tá? E é isso. Eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado. Então começa a teorizar aí o que vocês acham que vai acontecer. Que daqui vai pro Gash 2, tá? Então valeu, até mais, fui!